Boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. Recuperação de ativos e perda largada de bens é o tema do debate da semana, sempre à terça-feira. Em termos de recuperação de ativos, o Estado já recuperou mais de 7 mil milhões de dólares no país e apreendeu mais de 12 mil milhões de dólares no estrangeiro. Mas no sítio do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, os dados lá disponíveis indicam que na Suíça estarão mais de 1.000 milhões de dólares, enquanto que em Singapura estarão localizados mais de 700 milhões de dólares. Mas há muito mais dinheiro. Nas Bermudas, por exemplo, diz o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, há mais de 200 milhões de dólares. Portugal com mais de 1.000 milhões de dólares. Depois temos também um outro país com muito dinheiro saído de Angola, Grão-Ducado do Luxemburgo, com mais de 500 milhões de dólares. Igual número também há no Chipre e também no Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Mas como é que é feito o processo para se readquirir os valores financeiros? Os bancos no estrangeiro, onde estão depositados os valores, estão a colaborar com o Estado angolano, está a enfrentar o Estado angolano batalhas judiciais. O processo de entrega voluntária de bens que antecedeu a lei do repatriamento coercivo de capitais permitiu recuperar 5 mil milhões de dólares, mas há ou não processos crimes em curso? Onde tem havido mais resistência no exterior do país, com disputa nos tribunais, quanto ao repatriamento de valores financeiros em Angola ou no estrangeiro? É verdade que em Portugal a grande luta de Angola prende-se com a execução da decisão judicial. Estas e outras perguntas vão naturalmente ter resposta. Aqui nos estúdios temos Eduardo Rodrigues, é Diretora Nacional do Serviço de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República, e temos aqui três juristas igualmente, Avelino Capaco, José Carlos e Carlos Cabaça. Boa noite a todos. Vamos ao nosso debate e a minha primeira questão para José Carlos tem a ver com esta luta para eliminarmos, digamos, este mal que é a corrupção, a impunidade, enfim. Acha que é, digamos, um tema que está em atualidade no nosso país e que o Estado, o Poder Judicial está a vencer? É verdade que a luta contra a corrupção e todos os males conexos assiste razão e legitimidade ao Estado angolano, que procura, com recurso a mecanismos judiciais, encontrar todo o património financeiro que foi outrora dilapidado por funcionários públicos. E é dentro deste quadro que assiste legitimidade ao Estado em tentar as ações judiciais, quer de natureza criminal, quer de natureza civil, quer no plano interno como no plano internacional, para recuperar estes ativos. E também importa aqui salientar que no processo de recuperação de ativos não podemos aplicar a política do vale tudo. É fundamental que se garantam os direitos, liberdades e garantias consagradas na Constituição da República. Até porque Angola é um Estado soberano, é um Estado independente e se funda na dignidade da pessoa humana. A razão pela qual que os equilíbrios são necessários para que o Estado, no quadro daquilo que são as suas atribuições e tarefas fundamentais nos termos do que dispõe o artigo 21º da Constituição da República, o Estado possa reaver este património financeiro. É um património público e também é fundamental que este património seja efetivamente revertido a favor do Estado e efetivamente redistribuído para o tecido social. Carlos Cabaça, este combate à criminalidade económica e financeira, a luta contra a corrupção e os crimes conexos, estão a produzir resultados? Boa noite também, Ilka. Boa noite a todos os ouvintes dessa magnífica estação televisiva. De facto, sim, o combate contra a corrupção, tanto é uma das apostas de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e está a surtir efeito. Embora ainda podemos discutir aquilo que é o desenho, tanto da recuperação dos ativos. Disse muito bem aqui o Dr. Carlos, é preciso que o Estado angolano tenha algum cuidado, sob pena de mais dia, menos dia, tanto os ativos que estão agora a ser recuperados poderem retornar, tanto aqueles que eventualmente terão prevaricado
tanto ao Estado. É necessário, tanto perceber também qual é a engenharia que o Ministério Público ou a PGR tem estado a utilizar no âmbito daquilo que é a recuperação de ativos. Tanto, dizer também que a Procuradoria-Geral da República foi instituída no dia 27 de abril de 1979, por via da Lei 4/99 de 27 de abril. Ou seja, de 1979 a 2017, estamos a falar em 38 anos. Portanto, onde é que andou a Procuradoria-Geral da República nesse período que não soube prevenir tanto esses venenos econômicos? É preciso trazer isso para cima da mesa e discutirmos com algum rigor e alguma verdade. Portanto, hoje podemos perceber que a Procuradoria-Geral da República, tanto é o mote da questão no combate contra a corrupção e redunda na recuperação de ativos, mas é preciso que nós percebamos e não podemos nos coibir de criticar a Procuradoria-Geral da República, porque neste período, tanto foi o período de 2008 a 2015, foi o período de maior saque do nosso erário e a Procuradoria já existia. Então, tem de se chamar a razão a Procuradoria com relação a esse aspecto. Mas eu sou daqueles que pensam que o combate contra a corrupção deve continuar, tanto muita gente sofre hoje grandes dificuldades em função daqueles que se acharam mais angolanos do que nós e dilapidaram aquilo que é de todos nós. Dizer também que é preciso respeitar as liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, na medida em que estamos a ver a recuperação de ativo, mas com poucos processos em sede de tribunal e que transitaram em julgado. E ainda bem que está aqui, a diretora vai nos ajudar a perceber qual é a engenharia jurídica, como eu disse atrás, que tem se estado a utilizar para recuperar esses ativos. Portanto, essa é a minha primeira nota. Pois bem, Avelino Capaco, autor do livro Crime de Branqueamento de Capitais em Angola e as suas infrações subjacentes, é um tema que nós vamos abordar aqui, até porque também aborda neste livro a questão do decolato, mas a minha questão agora na abertura do nosso debate é mesmo sobre este combate à criminalidade económica e financeira, a luta contra a corrupção e os crimes conexos. Pergunto-lhe igualmente se estão a produzir os resultados no nosso país desde a chegada ao poder do Presidente João Lourenço. Sim, boa noite. Eu penso que sim, estão a produzir os seus efeitos, sobretudo no plano formal. Quando falo no plano formal, estou-me a referir no plano da legislação e também agora no plano da informação. Se não, vejamos. No plano formal, que é a produção da legislação, desde 2017 até hoje, já se criou tanta legislação sobre isso. Estou-me a lembrar, pela primeira vez temos uma lei de concorrência. Estou-me a lembrar que em 2017 para aqui criou-se uma nova lei sobre crime de branqueamento de capitais. Estou a falar da lei 5/20. Surgiu a lei de recuperação financeira voluntária, passa a lei 16/18, ou 19/18. 19/18. Depois criou-se a lei, que é a lei que está, o regime MAI para a recuperação de ativo, que é a lei 15/18. Com base a isto, criou-se o IGAP, através do seu estatuto orgânico, criou-se então SERRA, que é Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, e temos tido várias matérias a nível internacionais de cooperação em matéria dos crimes transnacionais. Portanto, nesse plano formal, naturalmente que estamos repletos, estamos bem, e isso não deixa de ser um indicador muito importante para aquele governo de que de facto está interessado a combater a corrupção e todos os crimes conexos. E no plano de informação, também acho que estamos bem. Nunca vimos um PGR tão comunicativo como agora. Aliás, prova disto, está aqui a digníssima, vem ao público dizer exatamente, aliás, quando a MEC abriu esse debate, lançou com uns números muito interessantes, vejamos, 7 mil milhões de dólares a nível interno recuperado, 12 mil milhões de dólares a nível externo, quer dizer, outros dinheiros estão aí dispersos, significa que há aqui um problema bastante gritante, que todo mundo tem que estar unidos para poder combatermos isso. Ora bem, neste plano estamos bem, mas, América, é importante, e para dar uma nota da importância desse tema, nós estamos a falar de um problema que não só afeta Angola, mas o mundo todo. Vejamos, já que lançamos números a nível interno do país, em 2018, a ONU fez sair um relatório que dava conta de que o crime organizado econômico e financeiro rondava em 2,1
trilhões de dólares a nível mundial. Isso corresponde a 3,6% do PIB bruto mundial. A União Europeia, em 2021, fez também sair um relatório no âmbito da estratégia de combate ao crime organizado, que dava conta que só a nível da União Europeia, anualmente, saía 139 mil milhões de euros. Isso corresponde a 1% do PIB da União Europeia. Portanto, aqui estamos a falar de um problema tão grave. E a pergunta logo a seguir a esta introdução com estes números é: a quem deve a responsabilidade de, pelo menos, mitigar estes crimes econômicos? O Estado. E qual é o instrumento jurídico que o Estado deve estar imbuído para combater esses crimes econômicos? Ab início, é o direito penal. Só que o direito penal não tem sido suficiente. Não por não ter equipamento bastante, mas por pouco direito penal. Por ser um direito que tem princípios dogmáticos, é regido pelo princípio da taxatividade, ou seja, pelo princípio mãe, que é o princípio da legalidade. Nulo crime sendo pena, não há nulo crime, não há pena ser leja, ou seja, não há crime sem que haja uma lei, não há pena sem que haja uma lei prévia. O direito penal não tem sido suficiente, porque é regido por um princípio de acusatório. Ou seja, se o Ministério Público não conseguir provar que determinado acusado é de facto titular de um determinado crime, cometeu um crime, aqui não há responsabilização. Portanto, é ali que as sociedades internacionais têm estado a arranjar um outro mecanismo extra penal, que é o regime, a legislação avulsa ou extravagante, que é o regime de recuperação de ativos. E já vamos lá mais à frente falar dessa questão do direito penal. Belino Capaco, deixe-me só perguntar a doutora Eduarda Rodrigues, como é que é feito este processo para se readquirir os valores financeiros? Os bancos no estrangeiro onde estão depositados estes valores estão a colaborar com o Estado ou está o Estado angolano a enfrentar, digamos, batalhas judiciais? Boa noite. Primeiro, muito obrigada por essa oportunidade de podermos estar aqui para divulgarmos, para falarmos do nosso trabalho e discutirmos esse tema tão atual que é a recuperação de ativos. Pronto, ainda fugindo um pouco essa sua pergunta, aqui tivemos algumas provocações que temos que responder efetivamente. Onde é que estava a PGR? Sim, onde é que estava a PGR? Eu pergunto mais, onde é que nós estávamos? Porque isso não é só responsabilidade da Procuradoria-Geral da República. Isso é responsabilidade de todos nós. Todos nós devemos trabalhar para a prevenção do combate à corrupção. Ou seja, nós temos que prevenir a corrupção. Tudo bem, a PGR tem a obrigação de combater, mas antes de combater, primeiro a prevenção. E a prevenção, como disse o Sr. Tori muito bem, precisamos primeiro de legislação capaz e compatível para podermos combater esse mal nefasto que é a corrupção. E tudo bem, temos melhorado cada dia mais, cada vez mais temos a legislação mais adequada à realidade atual, mas esse combate não é só da Procuradoria-Geral da República, os operadores da Justiça, em particular, todos nós, não só os procuradores, os juízes, os advogados, os funcionários, os operadores da Justiça todos, entre 79 e 2017 não estavam preparados? Olha, vou-lhe dizer, eu não digo que nós não estávamos preparados. Ou a razão era política? Eu também não digo que é uma razão política. Eu acho que é uma razão da atualidade, é das questões, as pessoas reclamarem, queixarem-se, termos conhecimento dos factos. Enquanto nós não conhecemos os factos, não podemos investigar. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias, algumas objetivas e outras subjetivas que estavam subjacentes a isso. Mas houve decisões que foram tomadas, mas não foram aplicadas. Lembro-me da alta autoridade contra a corrupção, por exemplo, que nunca entrou em funcionamento. Portanto, isto daqui é uma questão do Executivo, já não cabe... Por isso é que eu pergunto se era uma questão política? Não, eu acho que é o próprio contexto. É o próprio contexto. Se calhar estamos a preparar os melhores mecanismos, não sei. De facto, isto é um problema de todos nós. Todos nós temos que tentar prevenir e combater a corrupção. Desde a educação dos nossos filhos em casa. Olha, não pode fazer isso, não faça aquilo. Portanto, isto, nós temos é que preparar as pessoas para isso. Não é só uma instituição concreta. Aliás, vou lhe dizer mais. Eu digo mais aqui, publicamente, que nós não combatemos a corrupção sozinhos. É impossível. É impossível. O tipo legal de crime que é, a nível até de investigação, sozinhos nós não conseguimos nada. Está envolvido tantas instituições do Estado.
e até privadas que nos ajudam a combater a corrupção, para tentarmos efetivamente fazer investigações patrimoniais, tentar localizar património, e ir atrás das evidências da prática do crime. Não é a PGR sozinha, portanto, isto envolve equipas multissetoriais, quer internas, quer externas também. Portanto, isto é um conjunto, estamos de estar todos juntos para não se tentar pode combater. ter uma visão somente de natureza penal. Tem que se ter também uma visão sociológica do próprio fenómeno, para podermos trazer as famílias, a sociedade em si, a participar em todo este processo. Evidentemente, cada um ao seu nível. Perfeitamente. Bom, mas agora, para se adquirir esses valores financeiros que estão lá fora, eu perguntava se os Estados, os bancos estão a colaborar com o Estado angolano para, digamos, recuperarmos todo esse valor que está lá fora. É assim, eu acho que, de uma maneira geral, a cooperação tem sido profícua com todos os Estados. Primeiro, a nossa Constituição permite que Angola possa cooperar com todos os países do mundo, isso ajuda imenso. Depois, Angola é parte de várias convenções internacionais, quer a nível das Nações Unidas, quer a nível da União Africana, quer a nível da SADC, quer a nível da CPLP, ou seja, todas essas convenções que são multilaterais permitem que o Estado possa se posicionar e solicitar pedidos de cooperação. E depois a própria estratégia do Estado, não é? Porque isso não é só chegar e solicitar. A cooperação internacional tem algumas especificidades que têm que ser seguidas, princípios que têm que ser respeitados e observados. Mas o Estado angolano tem requerido a carta de rogatórios? E tem corrido muito bem. Tem corrido muito, muito bem. No caso concreto de Portugal, Dr. Eduardo, nós temos no sistema financeiro português qualquer coisa como $1.000 milhões subtraídos do Estado angolano. As autoridades portuguesas têm colaborado? Muito. A banca tem colaborado? É assim, a nível de cooperação internacional, Portugal é um dos exemplos que nós temos e Angola tem cooperado muito bem com Portugal e vice-versa. Inclusive, nós temos o que se chama de investigações conjuntas, ou seja, trabalhamos em conjunto. Processos, porque há alguns processos que o crime subjacente ocorreu em Angola, mas o branqueamento de capitais ocorreu em Portugal. Então, nós temos trabalhado em conjunto e tem corrido muito bem, muito bem. Eu vi na passada semana o Presidente do Supremo falar dessa questão da qualidade do trabalho que deve ser desenvolvido pelos operadores da Justiça, foi no seminário sobre recuperação de ativos, e ele sublinhava que há crimes, por exemplo, que não são ainda do domínio, digamos, dos operadores da Justiça, o caso concreto do branqueamento de capitais e as infrações subjacentes. Há que preparar os operadores. O que eu percebi a ideia é tentarmos este tipo de crimes. Nós temos que estudar todos os dias, temos que nos atualizar todos os dias, porque todos os dias tem novidades. E então é isso, eu acho que era isso que ele quis dizer, porque a formação tem que ser contínua e permanente. E então isso é muito importante. É muito importante. É tão importante que, vejamos, nem só a nível do crime de branqueamento de capitais, até do regime de recuperação de ativos. Eu que estou ligado à ciência, à academia, eu tenho estado a ver que há pessoas posicionadas relativamente ao regime de recuperação de ativos que dizem que esse regime é inconstitucional. Há obras por aí. E por quê? Porque há uma compreensão relativamente a esta matéria ainda precisa ser estudada. O regime de recuperação de ativo não é inconstitucional, na minha opinião, e há uma obra por sair, e vamos falar sobre isto. Não é inconstitucional, não viola nenhum princípio do processo penal. Não viola. Por quê? Porque aqui um estudo que tem que ser feito. Porque o regime de recuperação de ativo não é um regime exclusivamente penal. Não é. Vamos perguntar que regime é esse. Também não é civil e tampouco administrativo. Aí em casa está perguntando, então, que natureza jurídica deste? Esse regime é um regime, diria, essa expressão é minha, espécie atípico, porque, não sei se vocês perceberam na minha introdução, a Mica coltou-me porque eu estava para entrar nestas águas. É um regime que vem para poder equipar o Estado, responsabilizar a quem tenha um patrimônio incongruente e passar uma mensagem à sociedade que o crime não compensa. Este regime não é um regime de direito processual penal, por quê? Porque ele não é in persona, é in rem. Está preocupado com o patrimônio incongruente. Se no processo penal nós temos um facto ilícito, típico e culpável, fica preenchido os elementos do crime,
Na recuperação de ativo não há esses elementos todos. Pode haver um facto, pode haver um ilícito típico, mas nunca há culpabilidade. Qual é a ratio disto tudo? É, primeiro, perseguir o patrimônio incongruente, fazer este patrimônio incongruente voltar ao seu dono de origem, nesse caso o Estado. Por isso que é recuperação de ativo a favor do Estado. Por que tudo isto? Porque nenhum ser humano nasceu com a riqueza. E nós estamos numa sociedade, a nível planetária, que tem um indicador muito importante, que é a transparência. Ora bem, com esse espírito de transparência, é preciso que o Estado esteja equipado com instrumentos jurídicos que façam com que eles consigam ir atrás desses produtos criminosos e recuperar este patrimônio a favor do Estado. A ratio fundamental deste regime é este. Há um entendimento muito na doutrina, que é algo que diz, não, mas isto, o processo em si, pode violar o princípio da presunção da inocência. Não viola, porque o patrimônio só vai para a esfera do Estado depois de uma condenação. Logo, se há uma condenação transitada em julgado, já não há presunção de inocência. Viola, doutor. Não viola. A questão que se coloca Viola, aqui... Não viola. doutor, viola, inclusive, eu sou daqueles que pensam que essa norma é inconstitucional. Não. Até porque, permita-me só, até porque a própria norma, no seu artigo 4º e o 11º, estabelece os rituais jurídicos para a recuperação dos ativos. Está aqui a norma. Sim. A norma estabelece o seguinte, o seu artigo 4º, estamos a falar da Lei 15/18. 27 de dezembro. Exatamente, obrigado, doutor. O artigo 4º estabelece o seguinte, perda de bens por efeito de condenação. Por efeito de condenação, quer significar que essa condenação é em sede de tribunal. E a recuperação está a ser feita à margem da lei, é a minha opinião. Porque é necessário, permita-me, doutor, é necessário que se dê possibilidade a quem está a ser indiciado de se defender. Portanto, é necessário discutirmos isso. Eu não sou contra o combate contra a corrupção. Eu gostava que recuperassem os ativos todos já amanhã. Mas é necessário agirmos com calma, sob pena, já para terminar, doutor, permita-me só terminar. Sob pena da manhã o Estado angolano for condenado a devolver esse patrimônio. Essas são as cautelas que nós devemos ter. Esta recuperação de ativos está a ser feita, digamos, à margem da lei. Sim. É só para clarificar. Só para frasear só para o argumentar claro, jurídico. e responder de uma única... A questão que se coloca é essa. Não se pretende aqui descredibilizar o processo. Não. Exato. O que se pretende aqui é estarmos todos juntos, conforme disse a digníssima magistrada, porque o problema da corrupção não é um problema isolado da Procuradoria-Geral da República. Claro. Então, é um problema de todos nós, que está em causa o património coletivo. E a minha questão, e eu trouxe essa questão para a digníssima magistrada, se são constitucionais as normas do artigo 1º, o artigo 2º, número 1 e o artigo 4º da Lei 15/18 de 26 de dezembro, se interpretada no sentido de permitir a perda alargada dos bens, se permitir a perda alargada dos bens a factos ocorridos antes da vigência, portanto, da lei. Proibição. Ou seja, estamos aqui a falar da questão do princípio da não retroatividade da lei. Antes de passar para... Como até recebeu a minha palavra, permita-se que eu responda ao Dr. Cabasso depois. Este regime não viola a Constituição. E você fez uma abordagem diferente da questão que eu coloquei. A questão é o regime jurídico é inconstitucional. A outra coisa é como é que está a ser levado a cabo. Se a PGR logo que arrestar vai logo para a esfera jurídica. Esse é outro assunto. O regime prevê. Doutor, quando eu venho dizer publicamente que já recuperamos X, quer significar que recuperamos a favor do Estado, sem que o processo, sem que haja uma condenação e transite em julgado. Aqui, doutor Cabasso, você terminar. Vou já devolver a palavra, por favor. Okay. A questão aqui é, o regime prevê, de facto, a condenação. E a condenação só ocorre em sede de um poder judicial. Claro. Isso é verdade. Isso não é inconstitucional. Esse é outro assunto. E relativamente à questão que o Dr. Carlos coloca, a proibição da retroatividade da lei penal, também não é verdade. Não viola esse regime. O grande problema, e isso é muito doutrinário, e é interessante o que vou dizer agora, o grande problema
é que nós olhamos para o direito penal com um conservadorismo penal. Olha, o direito penal diz isso e ponto final, não há mais solução. Não é bem verdade. Porque quando nós falamos de proibição da retroatividade da lei penal, nós estamos num campo do sistema jurídico normativo. Sistema jurídico traço normativo. Neste campo, há ciências jurídicas. E se há ciência jurídica, o tempo aqui é dinâmico e faz sentido existir esse princípio da proibição da retroatividade da lei penal. Porém, o regime de recuperação de ativo não está no sistema jurídico normativo. Encontra-se no sistema jurídico traço analítico. No sistema jurídico analítico, não há ciência jurídica. Não havendo ciência jurídica, o tempo não é dinâmico, é estático. E quais são os comandos que se encontram nesse regime? A ética, por exemplo. É preciso olhar para esse regime com esse olhar muito jurídico e crítico. O regime de recuperação de ativo é um sistema jurídico analítico, onde não há, o tempo não é dinâmico, é estático e permite, de facto, de ir buscar a todos os factos, até cometidos antes da lei ter sido aprovada. Isso permite. Ouça, o espírito desse regime jurídico é fazer com que a sociedade tenha consciência que o crime não compensa. Se o direito penal não estava a ser suficiente a responder a esse patrimônio incongruente, tem de haver uma solução jurídica para o efeito. Deixe-me ouvir a doutora Eduarda Rodrigues em relação a este ponto colocado pelo doutor Carlos Cabaça em relação à recuperação de ativos. Olha, Segundo o doutor Cabaça, está a ser feito à margem da lei. Portanto, é uma interpretação e nós respeitamos, não é? Vamos explicar o que é que nós fazemos. Eu acho que aqui o que está na mesa nesse momento é a discussão da natureza jurídica do processo de recuperação de ativos, ou seja, da perda de bens. Portanto, é isso que nós estamos... Isto é o que está aqui em causa. O doutor colocou aqui uma questão pertinente e que tem sido levantada várias vezes. Mencionou que o artigo 1º diz não, o 4º e o 11º. Não. Disse que a perda de bens a favor do Estado decorrente de condenação, não é? Não foi isso que se disse? Então é assim, antes de tudo, nós temos que olhar para o mecanismo da perda e ver, primeiro, que existe a perda com condenação e a perda sem condenação. Portanto, isto para início de conversa. Perda com condenação e perda sem condenação. Esta lei, nós estamos aqui a discutir, a Lei 15/18 de 26 de dezembro, é uma lei em que o legislador, quando legislou sobre ela, ele legislou sobre a perda com condenação, ou seja, perda de bens que decorre de uma sentença judicial transitada em julgado. Portanto, é isso que está aqui na Lei 15/18 de 26 de dezembro. Mas quem entrega de forma voluntária, doutor? Agora vamos explicar isso. Como lhe disse, a perda, a recuperação de ativos está subjacente à perda com condenação e à perda sem condenação. O mecanismo de perda sem condenação é aquele mecanismo em que é possível a perda dos bens sem que o agente seja efetivamente condenado a uma pena. Ou seja, ele não é condenado pela prática de um crime, mas ele perde os bens. E nós temos isso no nosso ordenamento jurídico. Olha, se vocês forem... Mas isso está em conformidade com o GAFI? Claro! Está? Isto é o que agora todos os ordenamentos jurídicos existem em quase toda a parte do mundo, ou seja, nós nem somos os primeiros, estamos no fim. A Alemanha já tem isso desde 2010, a França tem isso, a Suíça tem esse regime, Portugal tem esse regime, vários países da Europa, eu acho que todos os países da União Europeia têm esse regime de perda largada de bens. Mas qual é a atribuição para quem entrega de forma voluntária? Então agora vou explicar relativamente ao regime da entrega voluntária de bens. Mas antes de falar da entrega voluntária de bens, tem que falar da recuperação de ativos. Primeiro, dizer que a recuperação de ativos, no fundo, é direito civil que está enxertado no direito penal. Ou seja, nós quando falamos da natureza da recuperação de ativos, nós temos que dizer que há muita gente que diz tem uma natureza sancionatória. Não tem uma natureza sancionatória. Tem uma natureza criminal, penal. Não tem uma natureza penal. A natureza da recuperação de ativos, a natureza da perda de bens, e já é assim há muitos anos. Nós é que não olhamos para isso. Se nós formos ao Código Penal de 1886, artigo 75, a epígrafe do artigo é efeitos não penais da condenação.
E nesse artigo, efeitos não penais da condenação, que essa é a epígrafe do artigo, vocês vão verificar que estão lá os efeitos. Por exemplo, a perda dos instrumentos, as questões da indenização, a perda de bens. Isso já estava lá, não tão bem redigido como está agora o novo e atual Código Penal, mas por aí vocês já vão ver que já existe, o legislador já tentou mostrar que quando se trata dessa natureza reparadora, que é isto, a recuperação de ativos é isso, tem o efeito, a natureza da recuperação de ativos é reparadora, ou seja, é colocar o agente na situação em que ele estava antes da prática do crime. Ou seja, está a tentar reparar, a doutrina fala em reparação da situação patrimonial do agente. Porque o agente, ele conseguiu adquirir um bem de forma ilícita. A nossa legislação diz quais são as formas de aquisição de um bem. Se nós formos ao Código Civil, estão lá as formas de aquisição do bem. Pode ser por contrato, por exemplo, compra e venda, doação, pode ser por acessão, por achamento, pode ser por uso capião, pode ser por sucessão por morte. Essas é que são as formas de aquisição de propriedade. O crime não é uma forma de aquisição de propriedade. Se alguém subtrair um bem do erário, de um carro e fica com ele, aquilo não é dele. Então, o que é a recuperação de ativos? É retirar esse património ilícito e colocar o agente na situação em que ele estava antes da prática do crime. Mas, doutor, é mais fácil recuperar os ativos depois de uma sentença? Ser mais fácil? Eu vou lhe dizer uma coisa, a recuperação de ativos é sempre muito difícil, independentemente do estágio. Pode ser perda com condenação, perda sem condenação, é sempre muito difícil recuperar ativos. E vou dizer mais, não quero estar aqui a amassar-vos com estatísticas, mas a nível mundial existe uma estatística das Nações Unidas que refere que de todo o dinheiro ilícito que decorre no mundo inteiro, e o doutor mencionou mais de 2 mil milhões, 2 bilhões, 2,6 bilhões de dólares por ano, os países só conseguem recuperar menos de 1%. Menos de 1%. Então, por aí dá para mostrar o quão difícil é a recuperação de ativos. E mais, isso tem uma história. O legislador, quando resolveu criar esses mecanismos de recuperação de ativo, e não foi Angola, o mundo inteiro, eles estavam preocupados com uma questão concreta. Nós, nos tribunais, estávamos mais preocupados em investigar o arguido, praticou um crime, ir atrás dos indícios da prática do crime que ele praticou para tentar colocá-lo na cadeia e ser condenado a uma pena de prisão. Esquecíamos do património. Quantos casos nós temos de pessoas que foram condenadas, cumpriram a pena tranquilamente e o dinheiro ficou cá fora e quando voltaram a sair estava tudo bem? Não estou a dizer que é em todos os processos, mas em 90% dos processos a nível mundial era assim. Então o legislador, a nível mundial, preocupados com isto, cada vez mais, a nível, as convenções, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional Organizado, a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, todas essas convenções internacionais vieram trazer recomendações para todos os países que adotaram. E uma das recomendações foi precisamente essa. Os países adotarem a perda de bens, perda alargada de bens. Uns começaram mais cedo, outros começaram mais tarde. A nível constitucional, a questão da perda alargada é muito discutida. A nível de todos os tribunais, não só em Angola, na Europa, no mundo, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já se pronunciou e disse que a perda alargada de bens não é inconstitucional, não viola direitos fundamentais dos cidadãos, não viola. Porque para já, quando nós estamos a discutir um direito, agora sim, conversando, nós estamos a falar do património de alguém. Direito de propriedade, é isso que nós estamos a discutir. A pergunta é, essa gente que tirou o bem de forma ilegal, tem o direito de propriedade sobre esse bem? Ele é proprietário do bem? Só por aí, isto é uma aparência do direito. Isto não é um direito. Só por aí já começa. E depois, a questão da perda alargada de bens. E é o que está na nossa lei, é o que existe no mundo inteiro, o legislador
no direito penal, o que nós chamamos de chamado direito penal clássico, colocou lá as regras do direito penal todas e mesmo assim fez menção da perda. E se vocês verificarem o Código Penal, todo o Código Penal fala em crimes. Crime disso, crime daquilo. Mas quando chega na parte da perda de bens, da perda clássica, se forem o artigo 120 e seguintes do Código Penal, vocês vão ver que o legislador já não fala em crime. De 120 e seguintes do Código Penal, vão ver que o legislador já não fala em crime, fala em facto ilícito típico. É a tal natureza cível enxertada no direito penal. Mas, doutora, Ou mas seja, no âmbito da recuperação de ativos ou da entrega voluntária de bens, o Estado angolano tem respeitado a lei de proteção da vítima, das testemunhas e dos arguidos? Claro! Tem? Vou lhe dizer. E já respondendo à questão aqui do Soutor, essa questão da natureza é muito linda, mas infelizmente isso levanta outras questões, mas é muito interessante, mas é pena, eu queria falar mais sobre isso. Mas respondendo à sua questão e o que o Soutor disse, para mostrarmos a engenharia que nós fazemos no Serviço Nacional de Recuperação de Ativos para tentar recuperar os ativos. É tudo legal. É que eu sou civilista de profissão. Eu sempre trabalhei no civil e sempre fui uma amante do civil. Recuperação de ativos é direito civil, enxertado no direito penal. Então, nós, quando começamos a tratar da questão da recuperação de ativos, olhamos primeiro para a legislação que tínhamos. Tinha acabado de sair essa lei em dezembro, portanto, 26 de Doutora dezembro. diz que é civilista, mas agora, nessa questão, quem entrega de forma voluntária os bens tem alguma atenuação? Não, eu conheço o direito civil, eu sou amante do direito. Eu digo que sou civilista porque a entrega voluntária de bens e a recuperação de ativos tem muito de direito civil. E então é neste âmbito que eu estou a tentar Mas temos dizer... aqui um regime especial, não é? Portanto, a atenuação da pena sem isenção de responsabilidades. Isto não é assim, isto não é nada de outro mundo. Vou explicar o que é. Deixa-me explicar para ver se eu tento explicar como é que nós fazemos na prática. O que se passa é o seguinte. Primeiro, nós temos uma legislação. Nós, quando começamos a trabalhar nisso, encontramos uma situação em que tínhamos, primeiro, a lei da amnistia, que vinha amnistiar todos os tipos legais de crime cuja moldura penal iam até 12 anos, exceto, por exemplo, o crime de homicídio, esses crimes de tráfico de droga, auxílio à imigração ilegal, violação. Mas, por exemplo, os crimes económicos e financeiros estavam incluídos, com exceção ao crime de peculato, cuja moldura penal, face ao código anterior, era de 12 a 16 anos. Encontramos esse cenário. Depois, tínhamos o cenário de que tínhamos poucos processos. Aí começamos a ter muitos processos em fase de instrução preparatória, mas ainda tínhamos muito poucos processos em tribunal, remetidos a tribunal. E nós tínhamos que recuperar. O Serviço de Recuperação de Ativos, o nosso trabalho é recuperar ativos. Nós temos que ter estratégia para recuperar os ativos. Essa é a nossa finalidade. Então, o que é que nós fizemos? Olhamos para toda a legislação que nós temos ao nosso dispor e resolvemos, e tudo começou com o Fundo Soberano. Resolvemos promover que as pessoas voluntariamente procedessem à entrega de bens. Porque, é assim, mesmo que elas ficassem, elas não estão excluídas de responsabilidade criminal. Mas, se elas procedessem à entrega voluntária de bens, elas teriam uma atenuação especial da pena. Isso não sou eu que inventei, nem o Senra, está na lei. O Código Penal sempre previu a atenuação especial da pena para o arguido colaborador que faz a entrega de bens, está lá na lei. Mas que tipo de atenuação? Atenuação da pena. O juiz, em tribunal, em função da entrega voluntária de bens, do arrependimento do arguido, da colaboração com a justiça, ao aplicar a lei, vai levar isso em consideração. Ao aplicar a pena. Em vez, por exemplo, de dar 10 anos, pode reduzir para 5. Depende. Carlos Cabasso. Mas, não, ainda não terminei. Mesmo Não, desculpa. Estamos num debate, Não, mas eu sei que é um debate, mas eu tenho que explicar, porque vocês levantaram uma questão que, senão... A doutora nem respondeu a minha questão ainda, não é? Então, depois de fazer-se isso, nós falamos com as pessoas para promoverem a entrega de bens. E muita gente entregou. Entregou voluntariamente esses bens. Mas para fazer a entrega voluntária, nós também não pensamos assim, chegou, entregou e já está. Não. Na presença do notário, o agente diz que quer proceder à entrega de bens.
não é obrigado, não é forçado a nada, aparece com o seu advogado e diz que quer entregar os bens ao Estado. É claro que o Estado vai receber os bens. Nós chamamos imediatamente a entidade que ficou lesada para receber esse património. Então, o que é que nós fazemos? E o Fundo Soberano foi o primeiro caso. O que é que nós fazemos? Nós chamamos a entidade que ficou lesada para assinar um termo de recepção, é assim que nós chamamos, termo de entrega e recepção de bens, que é uma espécie de um acordo. Ou seja, cuja única responsabilidade do Estado é aceitar receber o bem. O agente entrega esse bem, através desse termo, e depois nós requeremos em tribunal a sua homologação. No Reino Unido foi mais simples, porque o ordenamento jurídico deles permitia que nós entrássemos sem instaurar qualquer tipo de ação, só com o documento pedir a homologação. Eles chamam de consent order. Remetemos em tribunal, o juiz homologa e pronto. Os bens transferem-se para o Estado, imediatamente. Em Angola, nós temos que instaurar uma ação. Nós denominamos essa ação uma ação declarativa de simples apreciação positiva. Qual é o objetivo da ação? É uma ação que é instaurada na sala do cível. Sobre conversão. É uma ação que é instaurada na sala do cível e que cuja finalidade é apenas que esses bens sejam declarados efetivamente propriedade do Estado. Depois dessa ação, damos entrada da ação, em seguida juntamos o termo de entrega e recepção de bens, que é o acordo. O juiz homologa por sentença. As partes são notificadas. E isto tem base legal, é o artigo 300 do Código de Processo Civil. Permite, em qualquer fase do processo, as partes transacionarem. É o que acontece. Com decisão judicial, as pessoas são notificadas e depois da notificação, 8 dias depois transita em julgado. Portanto, tem aqui uma decisão judicial e o Estado tem paz jurídica. Carlos Cabeça. O direito, não estou convencido. O direito não é estático, é dinâmico e carece de várias correntes de interpretação. E é por isso que o direito é bonito. Portanto, se alguém adquiriu um bem de forma ilícita, cometeu um crime. Logo, esse processo deve ser tratado em sede do nosso Código do Processo Penal e os demais diplomas legais vigentes no nosso ordenamento jurídico. Quanto a mim, não estou aqui... Mas é preciso comprovar a ilicitude do bem a confiscar. Onde é que acontece a audiência de discussão e julgamento ou audiência de produção de prova? Nos tribunais. Eu penso que essa recuperação de ativos, sem qualquer demérito aqui às pessoas que trabalham nele, o desenho está muito mal. Tem de ser alterado para evitarmos problemas maiores no futuro. Porque hoje podemos dizer recuperamos X, mas amanhã as pessoas podem fazer recurso aos tribunais. O recurso está ordenado em constitucionalidade. Exatamente. E essa questão, ser resolvida, ou seja, o Estado angolano vai perder ou perde esses bens. E é por isso que nós estamos aqui a debater essa questão. Eu penso que deve-se dar, sim, possibilidades às pessoas se defenderem. Se há, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal e enquanto fiscalizador, deve acusar e deixar com que os tribunais resolvam essa questão para, no final do dia, sabermos se, de facto, o Joaquim ou o Antônio terá prevaricado. E até porque o nosso ordenamento jurídico prevê o arresto. O arresto, é uma das ferramentas do direito que dá garantia da execução do bem. Mas a própria Lei 15/18 também tem a previsão do arresto preventivo. Exatamente. Então, por que é que não se avança para o arresto? Fazemos bem as coisas para evitar clima de crispação num futuro próximo. Portanto, essa é a grande questão. Se nós olharmos para aquilo que o artigo 29 e o 72 da nossa Constituição estabelece claramente que nós estamos aqui a violar direito de cidadãos ou concidadãos que estão indiciados na prática do cometimento de um delito econômico. E também vamos discutir, se calhar lá mais para frente, essa questão da corrupção e do branqueamento de capitais, acoplada àquilo que é a Lei 35/22, de 26 de dezembro, a Lei da Amnistia, para ver se enquadra ou não, se temos branqueamento ou não nessa altura. Aliás, vem aí o aniversário da Lei da Amnistia, creio que é dia 21. Mas deixa-me só ouvir o Zé Carlos.
Tá bem. Mas eu tenho que Só a responder. palavra do doutor Eduardo. Assim não vão. Vai Porque a responder. doutora Eduarda, Assim eu não- a doutora assim um Eduarda não respondeu a minha questão, contraditório. doutora. Isto sim é inconstitucional, porque já o vai contraditório não está a ser respeitado. Já vai responder. Mas eu coloquei uma questão à doutora que ainda não me Diga, respondeu. qual foi a questão, doutor? Já nem me lembro. É a questão da constitucionalidade do artigo primeiro, do artigo 2º, número 1, e o artigo 4º da Lei 15/18. Ok, então é assim, doutora, relativamente à constitucionalidade, eu pensei que tivesse respondido, porque o problema da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei 15/18 tem muito a ver com a natureza jurídica da recuperação de ativos, da perda de bens. Ou seja, se nós entendermos que se trata de que tem uma natureza civil reparadora, logo não há já não há problema de inconstitucionalidade. Aqui não se discute inconstitucionalidade, porque os tais artigos que o Sr. está aqui a mencionar e que depois podemos levar àquilo que o Sr. referiu, que se trata da presunção da inocência, da inversão do ônus da prova, enfim. Nós estamos aqui a falar que são as garantias fundamentais do direito penal para que o cidadão, o arguido, se possa defender em juízo. Mas isso é em relação ao crime. Nós estamos a discutir património. Se forem verificar a Lei 15, vão ver que o artigo 7º fala da liquidação. Ou seja, a liquidação que é aquela peça processual que o Ministério Público deve juntar onde solicita a perda de bens a favor do Estado. Essa é a liquidação. Só para verem a natureza jurídica do processo de recuperação de ativos e da perda alargada de bens, verificam que nesse artigo 7º o legislador é claro em dizer que a liquidação pode-se dar entrada com a acusação, pode estar na acusação, mas podemos dar entrada até 30 dias antes da marcação do julgamento. 30 dias antes do julgamento podemos dar entrada da liquidação. Ou seja, o legislador quis mostrar e permite que o processo penal continua, existe a acusação, o Ministério Público deduz a acusação, onde devem ser respeitados esses princípios fundamentais constitucionais que estão aqui mencionados, deduz a acusação e, eventualmente, o arguido requer a instrução contraditória. E, olha, atenção, mesmo na instrução contraditória, o Ministério Público ainda não apresentou a liquidação, porque a lei permite. Está a ver? Vejam só a natureza civil. Como é que é possível, se nós estamos... Portanto, as garantias, a questão das garantias do arguido, o arguido, enquanto defesa do crime que está acusado, está tudo protegido. Porque a acusação é metida em julgamento, é metida em tribunal, em juízo, e nós não falamos da perda. Ele requer a instrução contraditória e nós nem sequer falamos da perda. Depois da instrução contraditória, 30 dias antes do julgamento, nós podemos meter a liquidação. E o que é que acontece a seguir? Tal e qual possível. Ele é notificado ele tem mais 30 dias com a notificação para contestar. Ele contesta a perda. Nós estamos a pedir a perda de bens. Ele tem que provar, ou seja, tem aqui uma presunção que é ilidível mediante prova em contrário. Ele tem que provar que aqueles bens têm natureza lícita. Nós fizemos uma investigação patrimonial, verificamos que ele tem um património incongruente. O que é que isso significa? Significa que o rendimento que o agente ofere é muito superior ao seu património. Existe aqui uma incongruência patrimonial. Vamos fazer uma investigação patrimonial do agente. Verificamos que ele tem um salário, ganha 300 mil kwanzas, mas tem um património, por exemplo, avaliado em 500 milhões de dólares. Não tem uma empresa em nome dele, nunca pediu um crédito bancário avultado que lhe permitisse ter essa quantia, nunca ganhou no totobolo ou lotaria, enfim, nunca recebeu uma herança. E tem esse este património incongruente. Então, é esse património, a diferença entre o rendimento lícito e o património, e o património efetivo que ele tem, o património incongruente, nós pedimos a perda desses bens a favor do Estado. Ou seja, nós podemos até primeiro requerer o arresto dos bens. Outra questão, requeremos o arresto, mas quando estivermos a falar da apreensão, nós ordenamos a apreensão. No caso em concreto, quando se trata de património incongruente, perda alargada de bens, nós requeremos o arresto. Requeremos o arresto desse património, e qual é o objetivo disso? É para garantir o pagamento do valor, daquilo que corresponde à diferença entre o rendimento lícito e o património que ela ofere. Portanto, a incongruência patrimonial. É o que nós fazemos.
Pois bem, meus caros, Estou vamos fazer perdida, aqui um entretanto. curtíssimo intervalo. Estamos a falar de recuperação de ativos e perda alargada de bens. É um curtíssimo intervalo. Não sai daí. E voltamos ao nosso debate. Está a ser mais fácil recuperar os ativos depois de uma sentença? Há muitos processos em tribunal e onde é que está mais difícil recuperar o dinheiro? Onde estão os valores recuperados das contas bancárias no exterior do nosso país? Como é que é feita a transferência para a conta do Estado? São questões que eu gostaria que a doutora Eduarda respondesse, mas para concluir aquele argumento, Sim. antes do nosso intervalo, por favor. Mas é muito rápido. Vou-lhe dar 2 minutos. Sim, é mesmo só para dizer que a entrega voluntária de bens é um mecanismo que nós temos no nosso ordenamento jurídico e que veio para ficar. E vou dizer mais, os países da África Austral estão todos a vir aqui, nós já recebemos uma delegação, inclusive, desde a avaliação da Angola, que foi em março, o GAFI referiu que a entrega voluntária de bens feita por Angola, isso está no relatório da Angola, da avaliação mútua que a Angola foi submetida agora, no mês de março, pelo Isamalag, para conformar, para verem para analisar se nós estamos a respeitar as 40 recomendações do GAFI. E o que o GAFI, os avaliadores mencionaram é que a entrega voluntária de bens, o nosso regime de entrega voluntária de bens é compatível com a noção de confisco ou perda de bens que está consagrada no glossário do GAFI. E nós tivemos uma avaliação positiva precisamente por causa da entrega voluntária de bens. É um ótimo mecanismo, as pessoas não são obrigadas a entregar, as pessoas quando entregam o acordo, está lá o documento que referem que tiveram assessoria jurídica, que estão conscientes daquilo que vão fazer, portanto que não sofreram nenhum tipo de coação, querem fazer a entrega voluntária, nós remetemos, fazem na presença do notário, remetemos o processo em tribunal, o juiz homologa. É recuperação. Mas esses processos, É recuperação. esses processos não são divulgados, doutora? Não são divulgados. Porque, doutora, se repararmos... Nós divulgamos várias se vezes, repararmos, várias recuperações, doutor. Doutora, se repararmos na informação da Direção Nacional de Recuperação Sim. de Ativos, ela fala de forma macro e não está a segmentar tanto a forma como esses ativos foram recuperados. É necessário que haja tanto aqui a desconstrução da Sim. questão macro para as questões micro, para Doutor, as pessoas assim, perceberem. eu acho Permita-me que- só, doutora. As pessoas perceberem Sim, sim. tanto quantos cidadãos entregaram os bens de forma voluntária e quantos foram por via Olha, vou lhe judiciária. dizer, É preciso dizer eu já isso disse, para... eu já disse isso publicamente, que nós recuperamos mais de 5 mil milhões de dólares em Angola, só com o mecanismo da entrega voluntária de bens. Nós só temos o primeiro processo de perda de bens, que é perda alargada de bens, aconteceu agora, no mês de julho, é que nós fomos notificados e temos um processo já terminado. Um processo que começou na primeira instância, que foi para a relação, que o arguido recorreu, em primeira instância foi condenado a uma pena de prisão e a perda de todos os bens, recorreu para o Tribunal da Relação, o Tribunal da Relação manteve a decisão da primeira instância e até aumentou a pena mais um ano e também declarou a perda de todos esses bens, recorreu para o Supremo, que manteve a decisão da relação e depois foi para o Constitucional, mais uma Mas há coisa. processos que Portanto, ainda em nós já curso neste temos, sim, muitos. Nós já temos também Claro, jurisprudência, temos um acordo do Tribunal Constitucional e foi levantada aquelas questões, as questões normais que são discutidas muito, inversão de ônus da prova, a natureza da perda, e o Tribunal Constitucional veio dizer que não é inconstitucional. E não fez diferente. Temos vários acordos em outros tribunais, por exemplo, Portugal, que nós seguimos muito o ordenamento jurídico português. Temos vários acordos que vêm nesse sentido. Vamos para a Europa em geral, vamos para a Suíça, para a França. E mais, se o nosso regime fosse inconstitucional, vocês acham que os países, quando nós vamos fazer pedidos de cooperação internacional, eles iriam fazer as apreensões e os arrestos que nós solicitamos? Doutora, Porque nós, quando fazemos isso, nós juntamos todas as provas. A grande questão aqui... Portanto, eu acho que... A grande questão aqui é... Agora, o doutor mencionou que nós deveríamos... eu, sinceramente, não sei. Se também a própria Procuradoria-Geral, a direção teria que se pronunciar. Eu acho que não... Já ouvi
essa crítica, que nós deveríamos mencionar as pessoas que entregaram Não, eu voluntariamente. não disse mencionar ou as dizer- pessoas. Não, nós não vamos fazer eu não isso. disse Eu não sou mencionar as apologista pessoas, disso. mas Isso sim é que violaria os direitos constitucionais dos arguidos e dos agentes em concreto. Nós estamos a proteger a pessoa. Se fez a entrega voluntária, existem processos a decorrer. Os processos continuam. Olha, o caso dos 500 milhões também foi assim. Nós recuperamos o dinheiro enquanto o processo estava em curso. E nós, quando o processo estava em curso, já não estávamos muito preocupados em recuperar ativos que já tínhamos recuperado. Através de uma entrega voluntária, homologada por um tribunal europeu. Tá bem, doutora. Então, se o tribunal europeu homologou, isso doutora, não é uma invenção da A Angola. grande questão aqui é a seguinte: o combate contra a corrupção, que, em minha opinião, devia ter sido desenhado combate contra os delitos econômicos, porque a corrupção não tem casamento com branqueamento de capitais ou peculato. Portanto, eu penso que nos próximos tempos tem de se alterar combate contra todos os delitos econômicos que engloba a corrupção, o peculato, o branqueamento de capitais e outros. Portanto, se nós olharmos para aquilo que é a nata de processo que deram entrada em tribunal com sentença condenatória com trânsito em julgado, não estamos a falar de 50 processos, de 2017 a 2023. Então, é necessário, portanto, uma explicação mais clara para as pessoas perceberem, permita-me só, doutor, com todo o respeito, para as pessoas perceberem quantos angolanos entregaram de forma voluntária o património constituído por via do Mas Erasto. eu julgo que isso devia estar descrito Exatamente, no vosso link. para nós percebermos. Perfeitamente, porque... O que é que vocês querem? Digam só, eu vou apontar imaginemos, aqui. por exemplo, Diga, doutora, os processos que já transitaram em julgado. Os processos que já transitaram em julgado. Isto eu acho que ia permitir-nos termos uma compreensão mais alargada, porque agora estamos a ver que é um vasto património recuperado e nós não conseguimos compreender qual é o património cuja decisão já transitou em julgado. E nós pensamos que há processos em curso, não é? Cujas decisões não foram ainda proferidas, há recursos a correr nos tribunais superiores. E quando nós olhamos para aquilo que é o link do Senra, não conseguimos perceber qual é o património que já reverteu definitivamente para o Estado e qual é o património que ainda, portanto, cujos recursos estão a tramitar junto dos tribunais superiores. Então, se Mas calhar eu quero ouvir o vosso comentário a propósito do seminário, o seminário sobre o confisco de ativos, portanto, a formação dos magistrados dos tribunais superiores. O Presidente do Supremo dissera no dia 14 que mais de 100 processos sobre a recuperação de ativos tinham dado entrada na maioria dos tribunais de jurisdição comum. Portanto, e ele pedia, portanto, paciência, organização, sabedoria, enfim, por parte dos magistrados. Diz que é uma questão de organização e que esses processos, portanto, decorrem. Mas eu quero perguntar e saber se, de facto, nós estamos preparados, os operadores de justiça estão preparados, digamos, para fazer andar mais depressa todos esses processos que já estão nos tribunais de jurisdição comum? Eu acho que, assim, os processos, o nome já diz tudo, o processo, procedere, tem uma tramitação específica. Ou seja, não é de um dia para o outro que se resolvem. E depois, mais do que isso, por causa dos direitos fundamentais dos cidadãos que nós estamos aqui a discutir e que têm que ser salvaguardados. Não imagina, às vezes, são os direitos fundamentais. Volta e meia, recurso de um despacho. Cada despacho que o magistrado dá, há um recurso. O processo volta e meia sobe, depois volta a descer. Ou seja, até chegar ao fim. E nós estamos a falar de processos que iniciaram mais ou menos em 2017, 2018. Tem uma tramitação específica. Se vocês repararem, os processos que têm arguidos presos andam mais rápido. E se calhar também porque nós, os magistrados... Sim, prazos, exatamente, ficamos todos em cima, todos a correr, porque temos prazos específicos para cumprir os despachos e não só. Ou para fazer despachos e promoções nos processos, precisamente por causa disso. Mas o que se passa aqui é que os processos têm a sua tramitação. Isso não quer dizer que nós não estejamos preparados para essa realidade. Uma coisa é certa, ainda precisamos estudar muito, porque aquilo que se ouve sobre recuperação de ativos e as questões que são levantadas demonstram, às vezes, falta de conhecimento. É normal. São matérias relativamente novas entre nós, ainda temos que aprimorá-las mais.
mas os processos estão aí para andar. A seu tempo eles chegarão ao fim. Relativamente, nós temos um site, de facto, colocamos no ar, ainda temos que o melhorar muito e vamos acatar aqui a sugestão do Soutor, fazer alguma observação em relação, não vamos pôr o nome dos arguidos ou dos agentes que fizeram entrega voluntária, podemos pôr uma observação, dizer quantas pessoas fizeram entrega voluntária de bens e mencionar, por exemplo, daqueles bens todos, e é que a maioria dos bens que nós recuperamos foi através de entrega voluntária de bens. Muitos desses processos arguidos depois foram condenados. Posteriormente, mas a entrega foi anterior. Perfeito. Avelino Capaco, sobre este regime dos bens apreendidos, queria, digamos, o seu comentário sobre esta temática que domina, que são os crimes subjacentes ao branqueamento de capitais. É, digamos, uma matéria que não é do domínio, como diz a doutora, de grande parte também dos magistrados judiciais. Sim, isso é verdade. Mas antes de responder à sua pergunta, Milka, parece que isso não é um debate. Eu devia ter convidado a Digníssima para um cara a cara, porque... Não, isso é mesmo contraditório. Sim, sim, o figurino... A doutora Eduarda já esteve aqui no cara a cara, portanto, agora é necessário debater esses temas com... Claro, eu sei que ela tem toda a legitimidade, tem mais informações que nós, por isso que ela tem que falar mais do que nós, eu compreendo isto. Mas é o seguinte, eu leio muito essas matérias sobre crimes econômicos e eu gostaria aqui de deixar muito bem claro, não é absoluto, né, daquilo que eu leio, a doutrina que eu sigo, gostaria aqui de deixar claro uma nota muito importante. É preciso separar aqui 3 matérias distintas. Matéria crime, matéria do regime de recuperação recuperação de ativos e matéria relativamente à perda alargada. Daquilo até onde eu percebo, são matérias distintas. Pese embora o regime de recuperação de ativos estar enxertado no processo penal, mas não é processo penal. E por que está enxertado no processo penal? Se não é processo não, o processo penal pode ser tudo utilizado supletivamente. Calma, deixa de acabar o raciocínio. O processo penal pode ser utilizado, e a doutrina, a boa doutrina sobre regime de recuperação de ativos diz claramente isso. O processo penal é utilizado supletivamente para o regime de recuperação de ativos. Porque se nós dissermos que o regime de recuperação de ativos é um processo penal, vou-vos dar razão a todos vocês de que esse regime é inconstitucional e o processo morre por aqui. Não é inconstitucional exatamente porque ele não é exclusivo e puramente penal. Não é. É um regime que visa a conformação do patrimônio incongruente conforme o direito, como disse a Digníssima, ou seja, fazer com que o arguido ou titular desse patrimônio incongruente volta na condição anterior como se nunca tivesse cometido. E se isso for... Doutora Eduarda. Sim, ela disse, realcei isto. Se isto for exclusivamente penal, então vocês vão ter razão, é mesmo inconstitucional. Por isso que não é inconstitucional exatamente por não ser penal. Aqui a doutora Eduarda disse civil, também concordo que existe alguma discussão, mas eu sou da opinião que também não é civil, por simples razão, porque se for civil, nós sabemos que o direito civil, sobretudo o processual civil, visa o quê? A verdade formal. E é guiado pelo princípio do dispositivo. Aqui tenho minhas dúvidas se é civil. Por isso que a boa doutrina, eu vou citar aqui um dos professores que é também orientador desses mestrados, o Dr. Mário Monte diz claramente que é um processo, o regime de recuperação de ativos é um regime que visa a conformação do patrimônio incongruente como na situação anterior, conforme o direito. Ou seja, é um processo, é um regime restaurativo. Não é um regime de crime, não é um regime civil, é discutível, é doutrina, porque se for civil, vamos ter que seguir exatamente conforme manda o direito penal, o direito civil. Se for penal, também vamos ter que seguir diretamente, exatamente conforme manda o regime penal. E não é. Só para acrescentar uma coisa. E outra, vou já devolver a palavra. E outra coisa, relativamente à condenação, concordo aí com a Digníssima, há sim 2 processos para o patrimônio passar para a esfera jurídica do Estado. Um processo é voluntário, continua até hoje, está na Lei 13/2020, sobre a apropriação pública. Essa lei prevê 3 formas de apropriação pública, por via de apropriação pública por via de nacionalização, a apropriação pública por via de entrega voluntária e a apropriação pública por via de uma decisão ou declaração judicial. Portanto, quando a PGR, entendo eu, não sou representante da PGR, mas quando diz recuperamos, penso que no sentido, como disse a Digníssima muito bem, no sentido da entrega voluntária.
Naturalmente, foi para entrega por via da declaração judicial, todo mundo terá conhecimento, porque vai ter que obedecer o processo de o Ministério Público acusar, vai para o tribunal para julgar, etc. Portanto, quando eu ouço que recuperamos 7 mil milhões de dólares a nível interno, significa que houve uma entrega voluntária. É pertinente a nota de segundo a qual tem que indicar exatamente quantos angolanos entregaram voluntariamente, é pertinente, isso é verdade, para não estar uma informação bastante abstrata, genérica, isso é verdade, mas Vai ajudar em alguma coisa? precisamos compreender para não Vão confundir aceitar melhor? Exatamente. para não confundir a opinião Então vamos pública. fazer. Claro. Para não confundir a opinião pública, que quando nós estamos a falar do regime de recuperação de ativos, não estamos perante a um crime. Porque crime obedece àquela estrutura toda que eu disse na minha introdução, um facto ilícito, típico, culpável. No regime de recuperação de ativos, não há o elemento culpabilidade, não há. Não havendo elemento de culpabilidade, e porque esse regime pretende seguir o patrimônio, ou seja, é um regime in rem e não in persona, aqui é uma inversão do ônus da culpa. Cabe ao acusado provar que o seu patrimônio é lícito e não é o Ministério Público. É preciso olhar pela natureza exclusiva desse regime, para não confundir a opinião pública. Estamos aí a dizer que não é inconstitucional, não é inconstitucional. Zé Carlos. A visão do doutor também, a visão do De uma ala da doutrina. A visão do doutor não pode esvaziar a minha visão. Sim, né? doutor Carlos. Quando diz que Depois não, para que não nós encaixamos confundir a ali o opinião princípio da não pública, essa é autoincriminação. a visão do doutor. O princípio da não autoincriminação. Não, porque aqui é a inversão do ônus da culpa, da prova. Ô, Soutor, Logo, não é espere, específico da Soutor, autoincriminação. se o Soutor puser, é assim, se o Soutor puser logo na cabeça, se pensar logo na natureza da recuperação da ativa, a natureza da perda, se verificar que essa natureza não é criminal, então já não tem esse problema do princípio da não autoincriminação, por causa da inversão de ônus da prova, não há nada, Soutor, porque tudo isso o arguido terá em defesa quando estiver-se a defender do crime. Porque se for um facto referente ao crime que ele está a ser acusado, ele não tem que abrir a boca. Tem direito ao silêncio. O Ministério Público tem que provar os factos criminosos. Nós estamos aqui a falar a nível patrimonial, é outra questão. Perfeito. Portanto, então, se o Soutor puser aqui a natureza jurídica do bem, ou da perda do bem, então já não haverá nenhum problema em relação a isso. Outra questão, mesmo no direito penal e mesmo desde o antigo Código Penal de 1886, Soutor, para si, essa questão já era normal. No âmbito do processo crime, o agente escolhia se podia deduzir o pedido cível no processo crime ou se ia mesmo diretamente ao cível deduzir o pedido cível, o pedido de indenização. Está a ver? Tá bem? Doutora, Porque, se essa norma, isso é só permite com que tanto isso é só para o agente Sim. retorna à estaca zero, né? Sim, espera. A estaca Não, zero. isso- Permita-me só, doutora. Retorna à estaca zero. Eu não estou a ver a Procuradoria-Geral a se aplicar com seriedade a Procuradoria-Geral ter quadros bastantes para aguentar essa norma, porque nós temos, permita-me só, doutora, nós temos muita gente nesse país, dentro do Ministério Público, dentro dos tribunais, juízes, procuradores, para ser mais claro, cuja a ostentação que demonstram não tem nada a ver com aquilo que é o seu rendimento. Se essa norma faz com que as pessoas voltem à estaca zero, então que comece, eu estou a falar dessa norma do Atenção, patrimônio. isso é presunção. Qual é? Presume-se Posso que terminar? patrimônio é congruente, Posso tem que terminar? provar. Posso terminar. Então, o indivíduo que ganha 500 mil com asa de salário, compra uma casa em Talatona de $500 mil, esse diferencial não é incongruente. É congruente. Então, pronto, Presume-se incongruente, exatamente. presume-se. Então, vamos ficar no campo da presunção. Então, a Procuradoria-Geral da República, enquanto titular da ação penal, começa a trabalhar nesses processos, porque fica-se com a ideia, permita-me só, fica-se com a ideia que quem comete delitos econômicos são aqueles políticos titulares de cargos públicos. Não, dentro do Ministério Público também há quem cometeu ao longo desse tempo todo. Precisam também de serem investigados. E é por isso que há aqui tanto uma força contrária àquilo que é a vontade do Presidente da República em combater a corrupção. Porque se essa questão do patrimônio incongruente for discutido de forma séria, eu não estou a ver a Procuradoria-Geral da República com quadros bastante para poder acudir toda a gente volume sairia de Talatona. de processo. Exatamente. Então, é assim, Soutor, relativamente a essa questão que o Soutor coloca, e muito bem, os processos são para todos. Arguidos todos podem ser.
nós fazemos o nosso trabalho no âmbito dos processos que temos, com os indicadores que temos, nós vamos atrás das evidências e temos que ir. E o facto de alguém ter uma casa em Talatona, por exemplo, não significa que seja um patrimônio incongruente. Tem que saber se essa pessoa recorreu a um crédito bancário, tem que saber como é que ela adquiriu aquele bem. Ou seja, o Ministério Público não é porque viu que a pessoa anda com um carro de 100 mil dólares que vai imediatamente instaurar um processo criminal. O crédito bancário tem normas e tem a taxa de esforço é limite. Sim. Tem uma taxa de esforço, quem ganha 500 mil não vai receber um crédito de meio milhão de dólares. Então, se quer combater a corrupção, eu penso, com o devido respeito que eu tenho ao pessoal, aos magistrados do Ministério Público, aos juízes, mas começa-se a combater a partir daí. É aí onde vai se dar exemplo de que, de facto, não vale a pena prevaricar, porque até o fiscalizador da legalidade está a ser julgado e condenado. Na história de Angola, eu não conheço nenhum processo... Mas para isso precisamos também fortalecer as próprias instituições. Exatamente. Eu não conheço nenhum processo de que um magistrado do Ministério Público ou Judiciário tenha sido indiciado na prática do cometimento de Existimos num erro. Nós, quando falamos de corrupção, quando estamos a falar de corrupção, mas eu conheço, quando estamos a falar de peculato, quando estamos a falar de branqueamento de capitais, não... nós estamos a falar de um tipo... Tem processos. Tem processos. Estamos a falar de processos. Tem processos. Posso falar de Só um minuto, vamos ouvir. Nós, quando falamos de corrupção, é preciso aqui fazer uma nota muito bem clara e repetir isto variedíssimas vezes. Quando falamos de corrupção, de branqueamento de capitais, peculato, estamos a falar de um tipo. Se estamos a falar de um tipo, isso remete-nos ao direito penal. Vamos separar as águas. O nosso tema é recuperação de ativo. A recuperação de ativo, se nós encararmos no sentido do direito penal, não estamos a fazer nada aqui. Temos que olhar nessa recuperação de ativo, no sentido que é um processo, a Digníssima repetiu muitas vezes, novo, por isso que não tem compreensão vasta. É um processo novo, e enxertado o processo penal, mas não está a falar de crime. Quem, por exemplo, estiver sujeito à recuperação de ativo, não vai preso. É aquilo que eu disse, não in persona. Doutor, eu falei, não vai preso. Especificamente ao patrimônio incongruente. O patrimônio especificamente patrimônio incongruente. Sim, falar de corrupção. Corrupção é aqui... crime. E o patrimônio incongruente, presume-se que o doutor Cabaça tem um patrimônio incongruente. Certo. Como é funcionário público, o Ministério Público vai desencadear um processo. Certo. E é chamado para provar, por isso que a inversão do onda prova, que prove que esse patrimônio que nós estamos presumindo, o Ministério Público, que é incongruente, de facto é lícito. Se provar isso, vai à liberdade e pedimos desculpa. Se não provar isso vai para o Poder Judiciário ser julgado para que esse patrimônio volte para a esfera jurídica do Estado. Essa condenação do Poder Judiciário, essa condenação que está no artigo 4º, e isso é muito importante, Nemen Juris vincula o intérprete, essa condenação que está no quarto não é criminal. É uma condenação que sirva de pressuposto, eu disse pressuposto, não disse fundamento, de pressuposto para que o patrimônio incongruente vai para a esfera jurídica do Estado. Por que não é fundamento, é pressuposto? Porque se for fundamento, vai ter que ter um elemento de culpabilidade. E aí vamos entrar no direito penal. E não é. Então, essa condenação é apenas para servir de pressuposto para que o patrimônio vai para a esfera jurídica do Estado. E aqui o Ministério Público pega nessa condenação como um título executivo, naquela tarefa que tem feito para ir para fora do país e buscar. É preciso chegar lá, fulano foi condenado, está com o título executivo, esse patrimônio é incongruente e deve voltar para a esfera jurídica do Estado em Angola. Obrigado, doutor Eduardo. Aqui 3 questões que eu gostaria que respondesse. Onde é que estão os valores recuperados das contas bancárias no exterior do país? É assim, nós temos uma política. Dinheiros recuperados no exterior do país, dependendo dos valores, por exemplo, e aconteceu com o caso do Fundo Soberano, já explicamos isso algumas vezes, por causa da quantia, nós deixamos lá. Ou seja, abrimos uma conta bancária em nome do próprio Estado angolano, ou da instituição que recebeu o dinheiro, no caso foi o Fundo Soberano, e colocamos lá o dinheiro. E depois a instituição usa... Nós fazemos isso para tentar evitar um estrangulamento no sistema financeiro do país em concreto. Porque se nós formos a um país e dissermos claramente, olha, vamos levar o dinheiro para fora, provavelmente não seremos bem recepcionados, dependendo da situação. Mas como é que é feita essa transferência para a conta do Estado? É fácil, ou seja, abre-se a conta bancária e o dinheiro, se está numa conta, transferem para tal conta do Estado. Aconteceu isso com o Fundo Soberano. É fácil. A doutora há pouco dizia que há muitos processos. E nós agora vamos, no âmbito desses processos, dessa última decisão,
vamos passar por esse fenómeno novamente. Pois é, dizia há pouco que há muitos processos em tribunal. E onde é que está mais difícil Era para recuperar o permitir dinheiro? Eu não posso dizer as nossas fraquezas aqui publicamente, senão os advogados vão se aproveitar disso. Portanto, eu não lhe vou responder essa questão, com todo respeito. Mas eu, ainda assim, em Diga. relação às normas do GAFI, portanto, Sim, o sim. Sistema de Entrega Voluntária de Bens que vigora no país, perguntava lá há pouco se era compatível com as normas do GAFI. Sim, sim. São compatíveis? Compatíveis. Não há violação nenhuma? Não, não há violação nenhuma. E qual é o tipo de cooperação que há com a UIF, com a Unidade de Informação Muito Financeira? boa. Olha, vou-lhe dizer, nós fazemos investigação patrimonial e financeira. Não, também já nos disseram, onde é que está na lei o artigo que diz que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos faz investigação patrimonial e financeira? Que esse processo ilegal não existe. É assim, quando no artigo diz, aquele artigo 13, que está ali, Sim, o artigo 13. diz que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos tem que identificar, localizar, para posteriormente apreender os ativos financeiros e não financeiros existentes em Angola e no exterior do país. Isso, como é que nós vamos identificar, localizar para apreender os bens? Tem que ser através de investigação patrimonial e financeira, ou seja, temos que fazer uma investigação. E essa investigação é o quê? É patrimonial. Por quê? Porque incide sobre o património, não incide sobre o crime, não é investigação criminal. Olha a diferença. Então, é isso que nós fazemos, esse é o nosso trabalho. Então, no âmbito dessa investigação patrimonial e financeira, nós recorremos muito à Unidade de Informação Financeira, porque antes mesmo de nós mandarmos os pedidos de cooperação para os outros países, nós solicitamos que a UIF, a Unidade de Informação Financeira, junto às suas congêneres, tente pedir informações para saber se aquele agente em concreto possui contas bancárias naqueles países e se possui, quais as contas, quais os saldos. Ou seja, porque há países, quando nós vamos fazer o pedido de cooperação internacional, nós não podemos mandar um pedido aberto, senão não nos respondem. Nós temos que dizer claramente que no banco X, o agente X tem dinheiro, bloqueiem aquele dinheiro. Só assim é que eles fazem. Se nós não especificarmos dessa maneira, não conseguimos. E como é que nós conseguimos fazer isso se nós não tivermos uma UIF ativa e que trabalhe diretamente connosco? Bom, em relação aos bens recuperados ou arrestados, qual tem sido o procedimento? Em relação aos bens arrestados, é assim, o Soutor fez aqui uma menção e disse que no site não se consegue perceber o que é recuperado, Perfeitamente. o que é arrestado, o que é apreendido. Perfeitamente. Não Não há tem presente. essa classificação. Não é? Não, se calhar eu vou fazer uma noção, vou pôr lá um artigo para explicar a diferença entre uma coisa e outra, para ficar lá claro. Também Porque para se podermos estarmos melhor situados, sim, não é? Sim, se verificar, doutor, logo no início, no site, se abrir o site, está lá, nós escrevemos produtividade. Se clicar em cima da produtividade, aparece ativos recuperados, ativos apreendidos e ativos arrestados. Carrega em cima dos recuperados, só aparece tudo que é recuperado. Tudo que já está na esfera jurídica de disponibilidade do Estado. Tudo que já é propriedade do Estado. Está ali. Se carregar ativos apreendidos, são os bens que estão diretamente ligados aos crimes que nós estamos a investigar. Por exemplo, onde e é que que nós vão as viaturas apreendeemos. apreendidas? As viaturas As viaturas apreendidas apreendidas. estão com fiel depositário. O que é que nós vamos fazer com essas viaturas apreendidas? São muitas. Nós queremos fazer um leilão. Tem que haver venda antecipada. Porque o que se passa com essas viaturas é que elas estão-se a deteriorar. Olha, por exemplo, há países que logo coordenam a apreensão de viaturas, 2 semanas depois mandam vender imediatamente para evitar a deterioração. Porque os bens, as viaturas vão se deteriorando, paradas. E os bens imóveis? Os bens imóveis. Aquelas questões, por exemplo, aquelas viaturas que não se tratam de uma entrega voluntária, São apreendidas. foram apreendidas Só tem que e o chamar processo... apreendidas ou arrestadas. Nós não gostamos muito de arrestar viaturas. Pronto, perfeitamente. Apreendemos. Porque são produto do crime, ou seja, são vantagens diretas Perfeitamente. do crime. Então, nós e o temos processo que apreender. não transitou ainda em julgado. Sim. Como é que depois conseguimos enquadrar A venda. dessa viatura? É normal, doutor. Se for o artigo 233 do Código do Processo Penal, vai lá ver que está mesmo lá a venda antecipada, ou seja, dos bens deterioráveis, perecíveis e até a afetação desses bens. E diz lá... E se o agente for, e se o arguido for inocentado? Devolve-se o dinheiro. Está lá no artigo, doutor. É assim, o 233, a epígrafe é bens deterioráveis, perecíveis ou que podem ser afetados a instituições a fins públicos. Ou até destruídos. Se for droga, pode ser destruído imediatamente. O artigo menciona que na fase da instrução preparatória, o Ministério Público pode ordenar a venda. Porque esses bens estão-se a deteriorar.
O número 2 desse artigo diz que, na fase subsequente, o tribunal pode ordenar a venda, porque esses bens estão-se a deteriorar. O número 3 desse artigo menciona que o produto da venda tem que ficar numa conta do Estado e aguarda a decisão. Se, no fim do processo, o arguido não for absolvido, entrega-se o dinheiro ao arguido. Se, no fim do processo, o Estado ganhar a causa, o dinheiro pertence ao Estado. Qual é a solução disso? É que os processos, no mínimo 3 anos, 4 anos duram. E as viaturas vão se deteriorar. E no fim do processo, o que é que vai acontecer? Nem o Estado tem o carro, nem o arguido tem o carro. Pois, mas então, mais doutora vale defende vender que essas viaturas e guardar. apreendidas Tem que ser vão a alienadas. leilão, exatamente. Vão a leilão. E os bens imóveis, doutor? Os bens imóveis é uma Tanto questão... no exterior como Olha, eu acho que nós no vamos interior abrir do lá país. uma coisa no site para ouvir a opinião das pessoas em relação aos bens imóveis. Eu acho que é melhor. Mas, sim, quem sabe, para ouvirmos a opinião, porque os bens imóveis também estão-se a deteriorar. degradar, exatamente. Está a ver? Ainda bem que eu estou a ouvir de alguém diferente, porque há quem diga que os bens imóveis não se deterioram. Eu não tenho essa posição. Para mim, os bens imóveis também se deterioram e nós temos que fazer alguma coisa. E então, e essas manutenções são caras. Exatamente. E então, temos que levantar esse debate, porque eu acho que nós também vamos ter que avançar mesmo para vendas antecipadas em algumas situações. Noutras, arrendamento, mas outras, Doutora, dependendo da eu situação. sou da Qual é a vossa opinião, opinião? se a lei permite Pode-se avançar. essa engenharia, Pode-se portanto, fazer. nós os jovens estamos ávidos de ter um apartamento, Que bom, o senhor está de acordo com a residência, recuperação porque daqui. Muito não faz obrigada. sentido, não faz sentido Ótimo. tantos edifícios, Fechados, sobretudo né? aí no Quilamba, Fechado. tantos Quilamba, aqui em edifícios, Talatona. exato, Em Talatona. fechado, Nova Vida. É mais caro. Doutor, Não, nós podemos pensar num regime, quem sabe, de pagamento de renda resolúvel para dar oportunidade à Doutor, eu tenho aqui uma grande preocupação. É a questão, por exemplo, então, da o doutor é gestão. apologista disso, né? É apologista da venda antecipada também dos imóveis. não percebi. Defende a venda antecipada dos Se não há imóveis. processo em tribunal, vende-se os Não, imóveis, espere. cede os imóveis à Não. juventude, porque não faz sentido trazer números, Doutor, permita-me só só se fala em trazer venda números, Juventude que trabalha. que exatamente, trabalha. trazer Só se números fala aqui. em venda antecipada quando há processo. Se não existir processo, Doutora, o bem é do Estado, o Estado decide o que faz com o doutora, bem. permita-me só. Qual é o sentido ou a lógica que faz, lá em casa as pessoas querem perceber, esses números robustos ou astronômicos, se não se reflete na vida do cidadão? Essa é a grande questão. Porque em nada adianta trazer esses números, e aliás tem estado a fazer um bom trabalho no âmbito daquilo que é a recuperação, é preciso dizer isso. Mas tem de se refletir no dia a dia do cidadão. O cidadão precisa saber o que é que de facto é feito com esse dinheiro recuperado. Tem que haver reflexos positivos Exatamente. na vida social. Exatamente. Sob a pena de, no fim do processo, o combate à corrupção É bom ser que se igual diga a que os zero. jovens voltaram para a casa dos pais e estamos Perfeitamente. A minha preocupação, doutora, é que sim. eu estou muito preocupado com a gestão destes ativos. E fazendo aqui uma retrospectiva histórica, Angola teve um processo de 1985, que era o denominado processo 105. Portanto, é uma experiência Famoso que 105. foi uma experiência amarga. Por quê? Porque no fim deste processo, boa parte desses ativos não se reverteram a favor do Estado e boa parte das pessoas que estavam diretamente ligadas a esse processo acabaram por ficar com este património. Mas é a história de Angola, isto. Então, eu estou muito preocupado com a gestão desses ativos, porque é preciso que haver essa alienação possa, de facto, esses recursos se repercutirem na vida social, sobretudo direcionar-se para as famílias menos favorecidas e, sobretudo, no próprio processo de combate às assimetrias regionais. Eu acho que seríamos todos a ganhar se efetivamente os louros desse processo pudessem combater as grandes assimetrias entre Luanda e o Mochico. Avelino Capaco? Eu concordo, subscrevo totalmente que não basta trazer informação. Eu já sublinhei na minha introdução que estamos bem do ponto de vista de produção da legislação, estamos bem do ponto de vista da informação, a PGR tem estado a dar a informação, mas agora é preciso que essa informação, de facto, esses 1.000 milhões, 7 mil milhões, 19 mil milhões, estamos a ouvir Peço falar. desculpas, Avelino seja- Capaco, mas não estamos a ouvi-lo. Lá em casa, muito menos. Vamos tentar melhorar o sinal e vamos para um curtíssimo intervalo e já voltamos. Pois bem, estamos de volta. A recuperação de ativos e perda largada de bens na parte final do nosso programa.
Bom, há aqui uma questão que eu reputo de importante, tem a ver com o dinheiro, muito dinheiro que está em paraísos fiscais. Doutor Eduardo, como é que nós estamos em relação a esta recuperação? Já vou dar a palavra ao Avelino Capaco, creio que já estamos em condições, mas por enquanto, doutora Eduarda, esta questão. Sim, relativamente à questão dos dinheiros, os dinheiros em paraísos fiscais. Estão identificados, muitos dos dinheiros, portanto, nós já acionamos os mecanismos de cooperação internacional para a apreensão ou o arresto desses valores, porque em algumas situações nós conseguimos seguir o fluxo financeiro e verificamos que aquilo provém diretamente da prática de um crime. Nesses casos, nós ordenamos a apreensão ou então requeremos ao país que apreenda e juntamos toda a documentação necessária. Outros casos, nós identificamos aquele dinheiro, mas da investigação em concreto não conseguimos ver qual é a origem. Mas tudo indica que a origem é ilícita. Então, nós também assim pedimos o arresto desses bens e fica a aguardar por uma decisão judicial. Temos muitos processos em curso e estamos a aguardar que esses processos cheguem ao fim para então pedirmos doutora, não a lhe execução perturba das o facto de decisões. haver angolanos com mais dinheiro que o Ronaldo e o Messi? Se não me preocupa? Não lhe perturba? Eu acho que eu quero ver os angolanos ricos e bem. Eu não ia ficar perturbada de ver, desde que esse dinheiro tivesse origem lícita, eu não tinha nenhum problema. Agora, a nossa função aqui é ir atrás dos fluxos financeiros ilícitos. E se de facto esse dinheiro tem uma origem ilícita e o país precisa, temos que ir atrás desse dinheiro e tentar recuperá-lo a favor do Estado. Avelino Capaco, branqueamento de capitais. Bem, mas antes, deixa-me uma pergunta. Eu dizia que concordava com meus colegas, subscrevia tudo o que eles diziam, relativamente à questão de, para além de passar a informação, além de passar somente a informação de que recuperamos X, é preciso que esses bens recuperados reflitam de facto na vida do cidadão todos os dias. Aqui, o meu entendimento não é papel da PGR, isso já é papel do Executivo. A PGR recuperou, entregou ao fiel depositário, depois o Executivo deve aparecer a alguém público e dizer, olha, aquele valor que foi recuperado, vamos alocar nesse setor da atividade econômica. E o cidadão sente de facto que... Porque o cidadão sentiu quando esse dinheiro saiu do erário. O cidadão sentiu. E agora também temos que sentir que, de facto, o que foi recuperado está a ser alocado nesse setor. E essa parte eu subscrevo. Infrações subjacentes ao branqueamento de capitais. E a Meca disse muito bem, e este tem sido o meu cartão de visita, porque eu entendo, já estamos agora em matéria criminal, não é? Branqueamento de capitais é um tipo, e sendo o tipo já que é analisado de uma perspectiva jurídico-penal, e eu tenho chamado a atenção da necessidade de nós revermos as leis relativamente às infrações subjacentes. Doutora, porque eu fiz questão de ir ao escritório dela, oferecer o livro, a doutora, a digníssima. Muito. E tenho usado bastante. Já o citei, inclusive, em peças processuais. Obrigado. Então, é para dizer o quê? É preciso nós revermos o sistema jurídico de infrações subjacentes. Eu sou da opinião que devíamos recuperar, repristinar a Lei 13/14, porque quando essa lei estava em vigor, estava melhor. Agora, com a revogação desta lei, 2020, eu tenho bastante dúvidas, isso que nós apresentamos no livro, se nós temos infrações subjacentes em Angola. Há quem diga que temos, em função daquele artigo 82 da Lei 5/20, na minha opinião, aquele artigo, aquela redação viola os princípios dogmáticos do direito penal, sobretudo o princípio da determinabilidade da lei penal, ou seja, toda uma norma incriminadora tem que ser taxativa e aquela redação é muito aberta, permite uma interpretação extensiva que é proibida em direito penal. Portanto, sou da opinião que devemos pensar seriamente em repristinar aquela lei. Ou então uma outra solução, ir para o regime geral, a Lei 5/20, colocar uma redação que diz quanto às infrações subjacentes, remete tudo para o Código Penal. Aí sim. Porque o Código Penal, apesar de existir um artigo 7º, que permite que o regime especial pode ser utilizado subsidiariamente, o Código Penal. No meu entendimento, o princípio da subsidiariedade ou complementaridade só é aplicável quando o regime especial não diz nada. O que acontece com o regime especial de branqueamento de capitais diz alguma coisa sobre infrações subjacentes, só que diz mal.
E se diz mal, não pode recorrer ao princípio de subsidiariedade. Portanto, temos que rever a legislação relativamente às infrações subjacentes. O mecanismo mais rápido para mim era o legislador, a que tem que tomar a iniciativa para o efeito, repressionar a Lei 3/14 e melhorar um bocadinho mais, incluindo lá, na minha opinião, o peculato, porque o peculato não é infração subjacente. E é o crime primário de todos os crimes do funcionalismo público. Se acaso, peculato não é infração subjacente? Eu já tive essa discussão com o meu amigo e colega Capaco, já discutimos esta matéria noutros fóruns e vou aproveitar o meu precioso tempo para degustar uma outra questão, ainda relativamente à questão da recuperação de ativos, porque se manter a abordagem do Capaco, daqui nós não vamos terminar esse debate. Já é Então vamos aos seus 2 minutos. Mas eu estou de acordo com ele que a Lei 3/14 de 10 de fevereiro, a Lei subjacente dos crimes ao branqueamento de capitais, precisa de facto ela ser recuperada, esta lei, porque tem uma função muito importante para todo o processo, mas eu penso que a abordagem do Capaco não deixa de ter justa e legítima razão. Ainda nessa senda da questão da recuperação de ativos, uma das grandes preocupações que eu tenho é a questão do fiel depositário. Portanto, aqueles órgãos da administração do Estado que recepcionam esse património, qual é a qualidade da gestão que oferecem este património. Portanto, há aquilo que muitas vezes acabamos por ler nas redes sociais e nos jornais, que muitos desses imóveis que estão nesta altura sob custódia do Estado estejam, portanto, a ser utilizados por pessoas singulares, que estão pessoas essas afetas às instituições que estão que têm a custódia deste património, o que acaba por deixar ficar um tanto quanto inquieto, porque se por um lado estamos a recuperar o património... Está-se a referir a PGR? Perfeitamente. PGR também? Não percebi? Está-se a referir a PGR, por exemplo? A pessoa me refere à própria PGR, naturalmente, porque aquilo que circula pelos jornais, pelas redes sociais, pela própria imprensa em si, é que este património, que ainda se encontra inscrito na esfera jurídica do Estado, cujos processos tramitam junto dos tribunais, quer de jurisdição comum, tribunais superiores, também estão a ser utilizados por funcionários públicos. É ou não é verdade? Essa é uma questão que a PGR precisa de vir clarificar isso, até para poder também, digamos, desmistificar aqui algumas ambiguidades que possam estar presentes nesse processo. Porque o que se pretende aqui é que esse processo de recuperação de ativos possa estar assente sob o princípio da própria clareza, da própria transparência, e olharmos então que estamos perante uma nova era. Essa nova era que se quer erguer em Angola tem que assentar sob o princípio, sobretudo, da transparência, da responsabilidade e da responsabilização, para que não saia o património da esfera jurídica daqueles que estão em conflito com a lei para novos titulares que também venham a estar em conflito com a lei com recurso ao uso abusivo da propriedade pública. Carlos Cabasso? Pronto, eu estou preocupado com uma questão aqui relativamente aos valores transferidos da Angola para o exterior do país. Portanto, é preciso haver maior transparência neste particular, na medida em que tanto todos ou quase todos os cidadãos indiciados no cometimento de uma ilicitude no que a economia diz respeito, quase que não trabalham nos bancos. E as operações foram feitas por via dos bancos. Onde é que andou a UIF nessa altura, que não soube alertar a Procuradoria-Geral da República para se impedir tanto que esses valores astronômicos saíssem do país para fora? Não vimos ainda nenhum player, tanto do setor bancário, tanto a contas com a Justiça, por ter, tanto, autorizado uma operação. Uma operação. Não, temos o caso do ex-governador do Banco Nacional de Angola. Não é verdade. Um governador, mas nós estamos a falar. Posso terminar, doutor? Pode. Permita-me. O governador do Banco Nacional de Angola, portanto, não é banca comercial. A nível da banca mas comercial. É o regulador do exatamente, sistema. mas a nível da banca comercial, efetuou-se operações sobre estrangeiro. Logo, devia ter sido responsabilizado em algum processo um dos players do setor bancário. Porque tanto não é o gestor, o governador ou o ministro que foi para o banco para transferir os valores lá para fora. Tanto nós não estamos aqui a construir uma ideia segundo a qual o combate contra a corrupção está mal desenhado. Não, nós apoiamos claramente o combate contra a corrupção, mas é necessário tanto trazermos todos os atores desse saque do país,
Porque fica-se com a ideia que quem praticou algum delito econômico só são Doutor, é uma questão que é importante, sem querer cortar o seu raciocínio. Por exemplo, doutora Eduarda, eu penso que as instituições do Estado que estiveram diretamente envolvidas neste processo da gestão danosa do erário público carecem hoje de uma reestruturação profunda e também precisamos saber qual é o estado delas atual. Portanto, porque os atos administrativos que foram praticados e que viabilizaram, portanto, estas transferências ilícitas para o exterior do país, estes atos foram praticados com recurso à omissão administrativa de determinados órgãos que concorrem para a boa administração. E então é preciso que o Estado, no âmbito do combate à corrupção, não se combate somente as pessoas que hoje são arguidos nos processos, mas também se lança mãos a um processo de reestruturação destas instituições. Eu chamo sempre a atenção e abordo essa questão com o meu colega Capaco, a questão da restauração das instituições e fortalecê-las sobretudo. Isso é fundamental, porque podemos correr o risco de ficarmos 20, 30 anos a combatermos apenas os efeitos da corrupção. Nós precisamos de atacar as causas que concorrem para a vulnerabilidade das instituições, e da fraqueza das próprias instituições e a vulnerabilidade do próprio homem enquanto agente social. Se me permitir esclarecer algumas coisas, vou tentar ser o mais breve possível, mas é tanta coisa que nós temos que passar e está muito difícil porque Venha o tempo mais é curto. vezes, doutor. Obrigada. Mas assim, relativamente ao fiel depositário e ao património, e essa questão é muito pertinente. Assim, sempre que nós procedemos, primeiro temos que ver aqui a diferença entre os bens recuperados, bens apreendidos e bens arrestados. Nós, quando recuperamos um bem, nós não entregamos a um fiel depositário, entregamos ao Estado, porque aquilo já é património do Estado. Então, entregamos a uma entidade do Estado que efetivamente vai ficar com aquilo. Normalmente é o Ministério das Finanças, portanto, aquela direção do património do Estado que recebe o património e depois faz o que entender com aquele bem recuperado. Isto é uma questão. Relativamente aos bens apreendidos e arrestados, são bens no âmbito de um processo crime que está em curso. Ou seja, os bens apreendidos são aqueles que nós identificamos e localizamos como tendo uma conexão direta com o crime que estamos a investigar. Logo, ordenamos a apreensão desse bem. Quando ordenamos a apreensão desse bem, o que é que nós fazemos? Indicamos um fiel depositário, dependendo da natureza do bem. Olhamos para o bem, já fizemos uma apreensão de uma turbina de eletricidade. Entregamos ao Ministério de Energia e Águas para ficar com a turbina e fazer a gestão, que até fornece energia no país. Já apreendemos, por exemplo, um centro de saúde, até nem é de saúde, mas é hemodiálise. Já apreendemos, entregamos ao Ministério da Saúde como fiel depositário para fazer a gestão daquilo até o final do processo. Já apreendemos várias escolas, institutos superiores. Entregamos a quem? Ministério da Educação, para proceder à gestão desse património. Relativamente aos imóveis, Muitas não estão a funcionar, doutor. Estão-se a degradar. Este é o problema. E por isso é que, relativamente aos imóveis, há aqui uma questão. Existe Mas não temos capacidade de pô-las a funcionar? Se não temos capacidade de pôr a funcionar o quê? Os bens? Esses bens? É assim, muitos desse património que está a funcionar, muita coisa funciona, há muita coisa que está parada, sim senhora, mas parados são os imóveis. Por exemplo, imóveis que nós apreendemos estavam vazios, continuam vazios. Tem que se tomar uma posição em relação a eles. Nós entregamos os imóveis ao Cofre-Geral de Justiça porque o Estatuto Orgânico do Cofre tem uma norma legal que refere que os bens apreendidos podem ser geridos pelo Cofre-Geral de Justiça até o final do processo. Mas, por exemplo, o próprio Estatuto Orgânico do Cofre já refere, não pode alienar o imóvel. Pode fazer uma alocação desse bem a uma entidade pública. Por exemplo, nós fizemos várias alocações. Imóveis apreendidos que foram entregues a instituições públicas, para serem usadas como instituições públicas. E foram feitas várias alocações nesse sentido. Tanto é que o Estado passou a poupar, por causa dessas alocações públicas, por ano mais de 12 milhões de dólares. Só por causa da renda. Deixou de pagar rendas em alguns imóveis que pagava renda e que foram entregues a instituições públicas. Nunca entregamos um imóvel a uma instituição, a uma pessoa singular. Nunca. Todos os imóveis apreendidos, a Procuradoria-Geral da República indica como fiel depositário o Cofre-Geral de Justiça. Há alguns imóveis que estão arrendados, que já foram apreendidos arrendados, nessa condição, continuam arrendados. Alguns imóveis que estão vazios. Mas o dinheiro vai para quem? Da renda? Não, o dinheiro fica numa conta. Muitos desses dinheiros têm que pagar condomínio, tem despesas.
Paga-se condomínios, mas está lá, dinheiro está lá. E depois o que é que acontece? Mas muitos imóveis estão vazios e estão-se a deteriorar. Temos de tomar uma posição em relação a isso. Participações sociais. Entregamos ao IGAP, Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. É que faz a gestão das ações, das cotas, das empresas. Tem sido ele. Ou seja, e assim vamos fazendo. Procuradoria-Geral como tal, não fica com nada. Doutora, quando é que teremos Nada. um relatório de uma Nada. auditoria em homenagem à salvaguarda do interesse público Sim, sim. que possa ser depositada neste link, no modo que possamos... Mas, doutor então- Zé Carlos, ouviu o que disse a doutora Eduardo? A PGR não fica com Com nada. 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 Nenhum bem apreendido fica com a Procuradoria-Geral da República. A PGR entrega a um fiel depositário. Sempre a um fiel depositário. Nós ficamos com o quê? Nos termos da lei, o artigo 229 do Código do Processo Penal faz menção, quando nós indicamos o fiel depositário, acho que é o número 7, faz menção que, dependendo do bem, a Procuradoria-Geral da República pode enxertar o bem apreendido no processo. Isso acontece se nós apreendermos fotografias, documentos, pendrives, colocamos do processo. Senão, a própria lei diz que nós temos que entregar a um fiel depositário, ou pode até ficar à guarda da Procuradoria. Mas nós guardamos o quê? Fica a nossa guarda o quê? Computadores, coisas que nós temos que fazer, por exemplo, no âmbito das buscas, Qual é o temos que artigo, fazer doutor? análise. Qual é o artigo? 229, não é? do Código de Processo. Não é? Número 1. Não, número 7. Deixa-me só ver aqui no meu código. Está lá. Bom, estamos a chegar ao fim Sim. do nosso... Não, isso para dizer que nós indicamos um fiel depositário. Está aqui, olha, nem é 229, é 224, número Sim, 6. sim. Está aqui, 224, número 6. Nós indicamos o fiel depositário e o processo é confiado a ele. Ou seja, para fazer a gestão ao fiel depositário, o fiel depositário tem que prestar informação. 224. 226, número 24, número 6. 224, número 6. O fiel depositário tem que fazer, tem que informar ao Serviço Nacional de Recuperação de Ativos na fase da instrução preparatória ou ao Tribunal nas fases subsequentes. Essa é a obrigação legal. Meus caros, vamos terminar. Ainda faz sentido termos uma alta autoridade Mas- contra a corrupção? Ainda não acabei. Faz sentido. Ainda não acabei porque ainda tínhamos muito a sentido? dizer. Faz sentido. Se me permitir, Já vai só falar, antes de doutor. terminar, não, é mesmo importante, peço mesmo desculpas, mas é importante dizer, está-se a dizer que nós dissemos que recuperamos 19 mil milhões de dólares. É o que se diz aí nas redes sociais e na comunicação social. Nós nunca dissemos isso. Nós sempre dissemos que nós recuperamos cerca de 7 mil milhões de dólares e estão apreendidos, à espera de decisão judicial, cerca de 12 milhões de dólares. As pessoas o que estão a fazer é somar 12 os milhões ou 12 mil milhões? 12 mil milhões, peço desculpas. 7 mil milhões de dólares e estão à espera de decisões, cerca de 12 mil milhões de dólares. O que as pessoas estão a fazer é Decisão soma. judicial. Sim. Estão à espera de uma decisão judicial. Estão apreendidos ou arrestados à espera de decisão judicial. Os 12 mil milhões de dólares. Exatamente. Enquanto os processos... Então, quantos quer Vários, dizer que em este, muitos este processos. arresto é preventivo. Sim, não, tem arrestos e tem apreensões, depende da situação. Há arrestos que podem ser feitos para garantir a perda largada de bens, portanto o patrimônio incongruente, que podem ser feitos para garantir o pagamento do cumprimento de uma obrigação pecuniária, ou então há apreensões no âmbito daqueles processos que estão diretamente ligados ao processo crime, ou seja, os bens estão ligados ao processo que está a ser investigado. Faz sentido a autoridade Portanto, contra a Sim, corrupção ainda? faz sentido. Porquê? Faz É importante sentido referir na isso. medida em que nós tivemos aqui cerca de 30 e tal anos banhados de corrupção e é necessário que se reforce os mecanismos de controle. Faz sentido, sim, o surgimento de uma instituição... Diga? Já lá chegaremos. para concluir. Faz sentido. Mas aqui eu trago uma questão muito perentória. Portanto, estou preocupado com isso, já que nós estamos a falar sobre essa questão da recuperação dos ativos. Portanto, o Banco Nacional da Angola lançou um aviso 12/21 que estabelece a autorização dos comerciantes efetuarem pagamentos ou venda de dinheiro por via do TPA com recurso com desconto de 1%. Nós aqui estaríamos a legitimar aquilo que é o branqueamento de capitais, ou seja, entrada no circuito financeiro de valores que podem ter proveniências duvidosas. Então, como estamos aqui nesse debate, é bom que se tenha em atenção esse aviso do Banco Nacional de Angola. Mas no completo, portanto, o combate contra a corrupção
deve continuar e todos nós somos chamados, portanto, para que haja sucesso no combate contra a corrupção. O que precisamos é que, de facto, tudo aquilo que está a ser feito no âmbito da recuperação de ativos se reflita na vida do cidadão. Isso é o que nós queremos. Zé Carlos? Amilcar, dizer que o combate à corrupção passa pelo fortalecimento das instituições. Todo este processo só ocorreu em Angola porque, infelizmente, Angola não conseguiu, nos 44 anos, construir instituições fortes. E pela primeira vez em Angola, em 2018, ergueu-se ou lançou-se as primeiras bases para a construção de um Estado democrático de direito. Um Estado construído à base de instituições. Hoje temos as instituições que temos, não são as desejáveis, mas já se assiste, já se verifica um certo rigor, uma certa dose de responsabilidade acrescida e, sobretudo, um certo sentido de compromisso com o próprio Estado. Quando hoje clicamos o link da Procuradoria-Geral da República no quadro da própria transparência, do quadro da própria abertura, e porque era, na verdade, um mundo de ambiguidades, esta informação que estava, basicamente, os cidadãos não tinham acesso a ela, tínhamos todos nós aquela curiosidade de saber o que se passava com esse património. Mas eu acho que hoje, 5 anos depois de que esse processo começou, vale a pena que esse processo prossiga, desde que se acautelem aqui os direitos, liberdades e garantias e não usemos aqui as ferramentas do vale tudo para poder justificar a administração da justiça. Obrigado, Avelino Capaco. Alta autoridade, é isso? Não concorda com a autoridade? Sim, eu acho que Contra a corrupção já não quando faz foi sentido. criada essa autoridade em Angola foi antes de 2010, acho. Foi muito antes. Mas nunca funcionou. E nunca funcionou. Mas de lá para cá, Angola tornou-se membro do GAFI, de lá para cá Angola criou a UIF, de lá para cá Angola é membro do Isamalag, de lá para cá Angola começou de facto a fazer presente na Convenção de Mérida, de Palermo, quer dizer, hoje temos uma PGR bastante presente a fazer o seu papel. Portanto, acho que é mais uma outra autoridade, seria mais gasto de gestão pública. Portanto, nós estamos equipados do ponto de vista formal, do ponto de vista de cooperação internacional. Angola ratificou várias convenções internacionais relativamente ao combate à corrupção e branqueamento de capitais. Portanto, nós estamos bem. Agora, o que devemos fazer neste momento, se calhar, não é criar mais uma outra autoridade. Se calhar, fazer com que a moralização da sociedade, fazer com que cada um de nós se sinta, de facto, parte desse combate, porque o combate à corrupção não é apenas pensar se o APGR vai fazer sozinha. Aliás, a digníssima, no princípio, a distância nota. Todos nós temos que estar envolvidos e cada um fazer a sua parte. Então, a guardiã da legalidade para fechar o nosso debate. Nós temos só que agradecer, dizer que a recuperação de ativos é muito difícil, é um processo difícil, não é fácil. Temos tido algum êxito, mas só conseguimos esse êxito porque não estamos sozinhos. São várias instituições a trabalharem connosco. Temos noção que ainda temos muitas debilidades, mas queremos melhorar e estamos aqui para melhorar. Prova disso foi colocar o site no ar, mesmo sabendo que ainda não é um site acabado. Queremos melhorá-lo, vamos colher algumas das sugestões aqui do painel. O que se pretende é as coisas melhorarem. Mas quanto à recuperação em si, quanto às questões ligadas, dizer claramente que a recuperação de ativos, a natureza não é natureza criminal, portanto é direito civil que está enxertado no direito penal. Referir que a Procuradoria-Geral da República não fica com os bens apreendidos, a Procuradoria indica fiéis depositários que fazem a gestão desses bens e que devem ser responsabilizados caso não tenham feito bem a gestão dos ativos. Referir que temos de tomar uma medida urgente em relação aos automóveis apreendidos, aos veículos e mesmo também em relação aos imóveis. Referir que queremos cada vez mais ouvir a população, a sociedade e informar. Muito obrigado. Foi o Debate Livre. Falamos da recuperação de ativos e perda alargada de bens. Hoje é dia 18 de julho. Vem aí a videoobra de Madiba. Muito boa noite, foi um prazer. É TV Zimbo, a televisão que faz a diferença. Boa noite.